Oiê, aqui é a Jia Takashima, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que é namorar um japonês, como que tem sido uma experiência, enfim, se tem diferenças culturais. Tô gravando esse vídeo porque alguns amigos pessoais, algumas pessoas aqui no YouTube e no Instagram me perguntam como que é, se eu sinto diferenças, enfim. Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem mais vídeos falando sobre esse assunto, deixe seu like e o comentário aqui abaixo. E é isso, bora pro vídeo. Então, dando um contexto da nossa história, tá? A gente se conheceu no ano passado, eu vim viajar para o Japão, vim fazer um intercâmbio mais ou menos, na verdade eu vim trabalhar num hostel, sempre foi meu sonho fazer intercâmbio no Japão, acabou que eu consegui fazer uma viagem com a família em 2018, depois em 2023, era para ter sido 2020, acabou que foi adiado para 2023, por conta do Covid. Vim pro Japão sozinha, fiquei 3 vezes aqui, aí nesse período conheci o Keita, conheci ele logo no começo da viagem. A gente começou a sair e ficar, foi um mês, acho que mais ou menos, da gente saindo. Ele fez o kokuhaku, pra quem não sabe, é a pessoa meio que confessar o amor dela, enfim, pela outra, e aí pede pra namorar, enfim, basicamente é isso, é pedir pra namorar. Meio que foi isso, resumindo super a história. Tá, eu posso contar com mais detalhes, mas resumindo, foi isso. Cheguei no Japão em março, a gente começou a namorar em abril. E aí, no comecinho de junho, eu voltei pro Brasil. A gente ficou à distância, vários meses. E aí agora a gente tá morando junto. Então, é só um ano, mas assim, a gente já viveu um monte de coisa. O que eu acho de namorar um japonês? Primeira coisa que eu acho. Importante sempre ver quem é a pessoa por trás de uma nacionalidade. Eu sinto que ele é muito ocidentalizado, digamos assim, para um japonês, enquanto que eu tenho lá vários lados meus que eu sinto que são meio japoneses para uma brasileira. Acho que a gente se dá muito bem justamente por a gente se encontrar nesse meio. Eu não me considero 100% brasileira, embora muito mais brasileira do que japonesa. Ele também tem esse lado que ele é sim muito japonês, mas ele também tem lados meio ocidentais. Por exemplo, adora contato físico, ele abraça a família dele, ele sai com a família dele, ele gosta de dançar. São coisas que fogem um pouco do estereótipo. Da mesma forma que existe o estereótipo de o que é uma pessoa brasileira, eu sei que você ou qualquer pessoa que a gente conheça não segue todos os estereótipos, sabe? Então esse é um disclaimer que eu queria deixar aqui. O que eu for falando aqui tem que ser sempre levado em consideração a personalidade, a experiência de cada um, os interesses. Tem japonês que é muito japonês, digamos assim, que eu conheci, porque assim, a pessoa não tem interesse em viajar pro exterior. Filmes e séries e música estrangeira. Tipo, a pessoa nasceu aqui, cresceu aqui, só fala japonês. Não, tem gente que não tem vontade de viajar pro exterior mesmo, embora tenha as condições. Pausa pro chá. Se você quiser ter um namorado de um namorado asiático, vamos colocar numa caixa mais geral. Eu acho particularmente mais interessante que seja uma pessoa que já tenha um interesse em cultura estrangeira. Acho que é muito delicado, né? Porque tem aqueles casos em que a pessoa só quer namorar uma estrangeira como se fosse um troféu, sabe? Esse ponto de que não são todos japoneses que pensam iguais é importante. E segundo ponto, que também tem a ver com isso, é que se você for namorar um estrangeiro, que seja uma pessoa interessada por cultura estrangeira, porque a longo prazo eu acho que cultura é um negócio que pode parecer que não pesa tanto, mas vai pesando, sabe? Eu não sinto tanto diferença cultural quanto eu esperava que eu teria namorando estrangeiro, mas parece que eu sinto mais essa diferença de personalidade mesmo, assim, sabe? Da mesma forma que namorando um brasileiro, teria uma pessoa mais extrovertida, teria uma pessoa que gosta das coisas mais organizadas. Não sei se é justamente por esse lado de que eu já venho de uma família japonesa, então já tenho um certo contexto cultural. Talvez tudo isso facilite do que você pegar um japonês que, como eu falei, não tem o menor interesse. Aqui no Japão, e isso é uma coisa que assim, talvez realmente seja mais uma diferença cultural. Aqui no Japão, as pessoas, elas separam um pouco, colocam em caixinhas, tipo, o namorado, os amigos, a família. E não é os amigos na mesma caixinha, né? É tipo os amigos da escola, os amigos do trabalho, os amigos da faculdade, por aí vai. No Brasil, eu sinto que os casais são muito habituados a estarem sempre juntos. O que eu acho uma grande vantagem, eu acho isso super legal. Da gente estar, tipo, vivendo coisas juntas, momentos juntos. Eu acho super importante ter essa parceria. Mas eu também acho importante o equilíbrio, assim, beleza, mas eu também tenho tempo com meus amigos, eu também tenho tempo sozinha e por aí vai. No Japão, por outro lado, eu sinto que aqui é muito dividido. Então, às vezes, eu sentia um pouco, morando aqui no Japão agora já, né? Sim, gostaria, às vezes, de fazer mais coisas, por exemplo, com ele,
Sendo que ele achava assim, que eu tava querendo ir fazer coisa com meus amigos, sem ele. E na minha cabeça já era meio que esperado assim, não, mas, tipo, assim, se você não quiser ir, tudo bem, mas já estava implícito que eu estava te chamando. No Brasil, eu sinto que é muito isso, os casais já estão meio que juntos, a não ser que você fale assim, pô, vou sair com a minha amiga, a gente vai desabafar sobre as coisas, então, tipo, vai sair só eu e ela. Aqui é meio que, tipo, tem que rolar um convite, tipo, você quer ir? Estou te chamando, porque senão não fica muito claro se é um convite ou não, se é pra ir ou não. A parte de toque, então, gente, eu acho que esse vídeo não sei se vai ficar tão interessante pra vocês, porque eu realmente sinto que, eu não sei se o Keita é uma exceção, mas toque, o Keita é super carinhoso, super não liga de abraçar em público, de dar selinho em público. Eu sei que no Japão os casais não fazem isso, eles tipo meio que no máximo andam de mão dada em público. E sei lá, vez ou outra um selinho, mas pra vocês terem uma ideia, os casais no Japão, sei lá, se encontram no metrô, não é tipo um selinho, né? Se encontra na frente de alguém, não é um selinho, é tipo um high five. Eu acho estranho, mas o Keita não é assim. Mas eu vejo alguns casais assim, sabe? Então, pode ser que eu realmente esteja namorando uma pessoa um pouco fora da curva do padrão. Que japonês, no geral, não é muito de toque. Japonês, no geral, não é de falar eu te amo. O que é muito engraçado na minha cabeça. Eu tenho uma amiga que ela nunca falou eu te amo. Já foi casada 2 vezes, tipo, mano, nunca falou eu te amo. Nem pro filho dela, nem pro marido dela. Tipo, um japonês, por exemplo, Keita, ele me mandou flores no meu aniversário, quando a gente tava à distância, e foi a primeira vez na vida dele. Como eu falei, tipo, os japoneses no geral não falam eu te amo. O Keita, inclusive, falou pela primeira vez comigo. Ele nunca tinha falado, em 31 anos de idade, ele nunca tinha falado eu te amo. Coisas que, se você for comparar com o Brasil, são coisas mais simples. Ou pelo que eu vejo no YouTube, é tipo, sei lá, você gasta muito dinheiro num jantar. Não chega a ser tão românticozinho, fofo igual no Brasil, sabe? Acho que o brasileiro é um pouco mais romântico por natureza. E no Brasil, a gente às vezes até fala demais, mas assim, dá flores, tem falar eu te amo. Então eu sinto que a gente é um povo um pouco mais romântico de preparar eventos, de pensar em fazer viagens românticas. A gente vai pra Campos do Jordão, a gente vai pra Gramado. Se você decidir namorar um estrangeiro, saiba o que é importante pra você, porque essas coisas podem fazer muita diferença, sabe? Você não ouviu um eu te amo, você não vê que a pessoa vem te tocar. Tem as 5 linguagens do amor, etc, mas também é muito afetada culturalmente, né? Então pode ser que pra pessoa, pô, ela não tá falando eu te amo, mas ela tá falando eu gosto muito de você, isso já é grande pra ela, sabe? Então, às vezes ele achar que eu entendi algo, porque meio que está implícito, e eu preciso de uma coisa um pouco mais assim, não, mas me fala tintim por tintim, me deixa bem claro o que você tá dizendo. Porque no Japão, de novo, existe essa cultura de assim, você falar algo meio que abstrato, a pessoa pega e você não precisa dizer diretamente, sabe? Como existe essa cultura, essa forma de falar na língua, as pessoas fazem isso sem perceber. Na verdade, eu não acho que é casal, acho que é do povo brasileiro. As pessoas saem muito. Já os japoneses, no geral, eu sinto que eles são mais caseiros. Eu não sei se é porque a semana é tão intensa e aí chega no final de semana, mano, eu só quero dormir, eu só quero não fazer nada, sabe? O Keita, ele gosta de descansar de finais de semana. Por outro lado, eu gosto de sair de finais de semana. Também gosto de descansar agora que eu estou na minha fase adulta. Mas eu gosto de sair, tipo, pô, tô num país diferente, eu quero aproveitar, quero conhecer lugares, etc. Quero, né, assim, fazer dates e por aí vai. Mas pelas pessoas que eu vejo ao meu redor, tipo, os casais têm a vida muito ativa de final de semana. A gente tá tentando achar um meio termo de assim, sábado é o dia que a gente sai e faz tudo, e faz mercado, e vai passear, etc, encontra alguém. Domingo é o dia que a gente fica em casa sem fazer nada. Isso não só namorando no estrangeiro, em qualquer relacionamento, amoroso ou não, amizade, tem que rolar sempre concessões, conversas, encontrar um meio termo. Às vezes é um pouco difícil, né, de diferenciar o que é a pessoa e o que é porque ela é de um país. Depende de quão fluente você é na língua, seja uma parte que vai pegar muito. Não graças ao meu japonês, mas é meio que assim, eu falo japonês e ele também consegue entender o que eu quero dizer. É muito tranquilo, tanto é que quando eu tô com ele eu sou super falante, falo demais. E quando eu tô com outro japonês eu me torno uma pessoa mais quieta. De repente tem uma discussão. Eu consigo explicar às vezes até um ponto. A partir daqui eu já não sei explicar o que eu estou sentindo, porque até em português às vezes é difícil da gente botar em palavras o que a gente sente. Nesses casos, pode ser sim um pouco frustrante, talvez um pouco mais difícil do que seria namorando uma pessoa brasileira, porque além do seu estresse da briga, por exemplo, você também tem o estresse de estar pensando em outra língua. Então, nesse caso, a gente, sei lá, eu uso o tradutor, assim, cara, eu quero
Quero explicar especificamente esse ponto para você me entender porque é importante. Não estou conseguindo, vai no tradutor. Você namorar um estrangeiro implica em você estar fora do seu país ou ele estar fora do país dele. Também depende de caso a caso, né? Pode ser que ele já mora há muitos anos no Brasil, pode ser que você já mora há muito tempo fora do Brasil e aí seja mais tranquilo. Pense nisso, sabe? Eu não quero desmotivar ninguém, até porque eu fiz isso e eu estou super feliz com a minha decisão e eu acho que tem que ir mesmo se você acredita nisso. Vai morar no outro país, você vai se dar bem, você vai ser feliz, você vai ter um emprego, você vai ter um estresse inicial que você não teria se fosse no Brasil. Um de vocês sempre vai estar longe da família. Isso pra mim é uma coisa que me pega, acho que é o pior ponto de todos. É que não tem como, tipo, só se a família dele se mudasse pro Brasil ou a minha se mudasse pro Japão. Mas é muito mais difícil disso acontecer, né? Por isso que às vezes me perguntam, tipo, vocês têm vontade de morar em outro país? Por exemplo, vamos morar no Canadá. Se a gente tem férias, então vamos visitar o Brasil, tipo, é um pouco mais fácil do que se a gente morar em outro país. Tá, a gente tem férias uma vez no ano. A gente vai pro Japão, a gente vai pro Brasil. Pelo menos no momento, eu penso que não. Porque eu já penso assim, cara, um de nós já vai ter que estar longe, vai ter que abrir mão da nossa família, dos nossos amigos. Certo, falei agora de um monte de coisa que pode ser uns desafios, mas quais são os lados bons de namorar um japonês, na minha opinião? Cara, primeiro fato bom, na minha opinião, no meu caso específico, descendentes podem entender, se relacionar. É que eu sinto que a gente se entende em níveis mais profundos ou de certas formas que uma pessoa que não é asiática não entenderia. Lados culturais, de assim, a minha família tem tais coisas, ou a gente tem tais hábitos, tem tais tradições. É uma sensação que, pra mim, que eu tenho essa aparência, morava no Brasil, parece uma coisa simples, mas é uma sensação muito confortante, assim, sabe? Por mais que ela não se interesse pelos mesmos assuntos que eu, no nosso caso, ele gosta de esportes e de luta, eu gosto, sei lá, vídeos de beleza, alguns animes, etc. Uma coisa meio profunda que conecta a gente, sabe? Então acho que esse é um primeiro ponto. Oportunidade de você conhecer novas coisas e abrir sua visão de mundo. Você pode ter amigos estrangeiros, você pode ter conhecidos estrangeiros, você pode fazer um intercâmbio, mas é diferente de você, de fato, morar num país. Aí acho que você tem uma compreensão legal de lá, contanto que você não se feche à bolha brasileira. Ou se você namora, sabe, se sua mãe é estrangeira, tipo, nesses casos em que o contato é muito, muito intenso com um estrangeiro, essas coisas abrem a mente. Essas coisas te fazem enxergar o mundo de uma forma que você não enxergava antes e que você talvez nunca enxergaria. Porque você tem a visão de, tipo, Brasil. Mas também, pra mim, como pessoa, eu gosto muito. Me abriu a oportunidade, né, de vir morar aqui. Então, existe essa oportunidade de você morar fora. Depois de um tempo, ele vir morar fora. Acho que as pessoas são muito mais compreensivas falando de um estereótipo no geral. De que, cara, eu tenho a minha vida, você tem a sua vida, a gente não é o mesmo ser. Eu acho que no Brasil as pessoas também, como eu falei antes, que é uma coisa boa, mas às vezes misturam um pouco, assim, tipo, pô, você não quer estar comigo esse final de semana? Te respeitam como indivíduo em muitos níveis. Mas eu acho que todos os outros são pontos em que, na verdade, eu tava pensando que são pontos dele. Tipo, coisas que eu gosto muito no Keita, mas não sei se é necessariamente por ele ser japonês. Como eu já estou um pouco dentro da cultura pela minha família, eu já não percebo alguns pontos, sabe? Sei lá, eu saí com outros japoneses e eu sentia que eles me tratavam muito como assim, estou saindo com uma estrangeira. Então, eu não preciso fazer certas coisas, não preciso tratar tão bem quanto eu trataria uma japonesa, porque essa pessoa vai embora. E o Keita, desde o dia 1, sempre me tratou, tipo, como uma pessoa, sabe? Sempre me tratou da mesma forma que ele trataria qualquer outra japonesa. Pontos que eu tava pensando, que eu gosto nele, que eu gosto no nosso relacionamento, eles têm mais a ver com a pessoa, com a personalidade, com a pessoa, do que com o fato dele ser japonês. Poderia dizer, ele é uma pessoa muito educada, muito querida, mas eu acho que isso é dele também, da família dele. Então assim, no final do dia, cultura vai pesar sim, tem que pensar em todos esses pontos que eu comentei, tanto lados bons quanto lados ruins, mas uma coisa que eu odeio é ver pessoas namorando pessoas pela nacionalidade, sabe? Estou namorando um japonês, estou namorando um coreano, estou namorando um chinês, que seja. Acho que 99% de chance de dar errado. Simplesmente se apaixona e gosta da pessoa pelo que ela é, independente de ser estrangeiro ou não. Eu namoro um japonês que ele é um pouco fora da curva, digamos assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu grave algum outro tipo de conteúdo parecido com esse, enfim, deixa aqui a sua sugestão nos comentários, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!